Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar da terceira fase do modernismo, aquela que é conhecida como geração de 45. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a terceira fase, termina sendo menos cobrada em vestibulares do que a primeira e a segunda. Então, para tirar suas dúvidas, você tem que ver esse vídeo até o final. Chega mais! Muito bem, pessoal! Fiz aqui um breve resumo daquilo que você precisa saber sobre terceira fase do modernismo, poesia. Hoje nós iremos falar da poesia, no próximo vídeo eu falo da prosa, porque os autores são muito importantes desse período, ok? Se liga aqui, ó. Quando falamos em modernismo, nós temos três momentos. A primeira fase, que é a geração de 22, a segunda fase, que é a geração de 30, e a terceira fase, que nada mais é do que a geração de 45. Então, todas as vezes que você se deparar com o termo geração de 45, você já sabe que é a terceira fase do modernismo. Ela vai de 1945 até 1956. Se você verificar aqui, ó, de 1945, nós teremos o fim. A partir de 1945, nós teremos o fim da Era Vargas, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, aquelas propostas revolucionárias, sociais, politizadas, engajadas da poesia e da prosa da segunda fase não interessam mais a esse tipo de produção. Por isso mesmo, pessoal, que a poesia desse período, ó, vai retomar o parnasianismo. Como era a obra parnasiana? Nós estudamos parnasianismo e você sabe muito bem que o texto parnasiano é um texto muito mais preocupado com questões estéticas, formais, estruturais, do que propriamente questões conteudísticas, sociais. Então, esses autores, como estavam vivendo um momento de certa tranquilidade econômica, política e social. Se você vê a década anterior, pessoal, era pancada, né? Nós tínhamos Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Era Vargas, agora não. Agora estamos vivendo um momento de tranquilidade, de redemocratização do Brasil. Então o autor aqui, ó, não se sente motivado mais em utilizar sua obra para denúncia social. Então essa obra, ó, vai ser muito mais preocupada com valores ligados à forma, à estrutura. Então, é um texto muito mais preocupado com a beleza estética do que com o conteúdo. Inclusive, muitos desses autores vão terminar trabalhando, ó, novamente com a rima, novamente com a métrica e até o soneto volta a ser retomado. Veja só, o modernismo ele foi contrário a esse tipo de produção, mas nesse momento, a sociedade já cansada das liberdades literárias da primeira e segunda fase, do verso branco, do verso livre, vai buscar uma obra mais organizada. Inclusive, ó, esse autor alagoano aqui, chamado Ledo Ivo, é um dos grandes nomes desse período neoparnasiano e ele gostava muito dessa produção. Inclusive, ó, era um exímio sonetista. E o soneto é um tipo de composição bem clássica, bem antigo, né? E que o autor do século XX, da terceira etapa do modernismo, vai retomar. De todos os autores desse período, o mais importante é esse aqui, ó. Você não pode esquecer. João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano. Ficou conhecido como o engenheiro da palavra. Por quê? Lembre de engenharia. A produção de um engenheiro está diretamente relacionada ao quê? Construção. Construção de que maneira? Simétrica, medida, pensada, racionalizada. Tem tudo a ver com a proposta parnasiana de produção formal, uma produção medida, com estrutura pensada, racional, simétrica. Então você faz esse link da produção poética parnasiana com a produção do engenheiro. E aí você lembra da obra do João Cabral de Melo Neto. Poeta pernambucano que gostava de fazer muitas referências a Recife, ao rio Capibaribe, a paisagem recifense, as pontes, os rios, estão frequentemente citados na obra de João Cabral. Professor, eu soube que João Cabral de Melo Neto escreveu uma peça teatral muito famosa chamada Morte e Vida Severina. E essa peça é de caráter social, fala de seca, drama dos retirantes. Como é que ele pode ser neoparnasiano? Lembre, esses autores que viveram esse momento, eles não viveram somente esse momento. Tanto João Cabral quanto Ledo Ivo podem ser considerados autores contemporâneos, porque eles viveram quase até os dias atuais, pessoal. Esse aqui morreu em 2012. Então, diante disso, a obra deles não ficou estática, parada nesse período, não. E aí, em evolução, partindo para outras épocas, eles terminaram escrevendo de outras maneiras. Tanto é que João Cabral tem uma etapa neoparnasiana em sua produção, mas também tem uma etapa social, em que ele vai denunciar
o drama da seca, em que ele vai falar do retirante, justamente nessa peça teatral muito famosa chamada Morte e Vida Severina. Então, ó, João Cabral foi neoparnasiano, foi da geração do 45? Foi, mas não produziu somente isso, também produziu obras de caráter social, não nessa época, num período posterior. Entenderam? De boa? Gostaram do nosso resuminho? Se gostou, ó, curte aqui nosso canal, compartilha em todas as redes sociais e, claro, se inscreve, que é muito importante para fortalecer, beleza? Valeu, até mais, tchau, tchau!